Olá, professores, tudo bem? Sou a professora Rutineia. Hoje vamos falar do livro Freinet, Evolução Histórica e Atualidades. É um livro que compõe a bibliografia básica dos concursos da Prefeitura Municipal de Franca, onde resido, no estado de São Paulo. Por isso, vamos tratar um pouco desse livro, dissecando, para que vocês possam entender um pouco melhor sem ter lido, né? Então, Freinet, Evolução Histórica e Atualidades. É um livro da Rosa Sampaio. As referências dele são São Paulo, editora Scipione, 1989. Quem é a Rosa Maria Whittaker Sampaio? É uma das pioneiras a trabalhar com a pedagogia Freinet no Brasil e uma das suas maiores defensoras. Então, essa professora é uma militante em favor da educação livre e colaborativa que há quase 50 anos vem batalhando pela educação escolar de qualidade. Então, vamos ver o que ela viu na pedagogia Freinet para adotá-la como método de trabalho e de estudo. Então, Freinet, Celestine Freinet, é um francês, nasceu em 15 de outubro, hora dia do professor, de 1896 e faleceu em 1966. Foi um pedagogo e pedagogista anarquista francês. Então, olha muito, é um anarquista, é muito clara essa ideia de liberdade. E ele é uma importante referência da pedagogia de sua época, cujas propostas continuavam a ter grande ressonância na educação dos dias atuais. Então, Freinet se identificava com a corrente da Escola Nova, anticonservadora, e protagonizou as chamadas escolas democráticas, ou seja, Freinet era um revolucionário, porque vivemos ali, a partir do século XVI até o século XX, 400 anos de uma escola tradicional, que teve o seu valor histórico, mas nesse momento de século XX, de urbanização, de expansão do ensino público, de abertura do ensino às camadas populares, já se mostrava ineficiente, porque é uma educação elitista. Então, o Freinet faz parte desse movimento de revolução da educação, que se estende até os dias de hoje, né, com as tentativas de mudança, de busca de uma pedagogia mais centrada na criança ou outro aprendente de outras idades. Então, qual que é a proposta pedagógica, segundo a Rosa, na visão de Freinet? A educação deveria proporcionar ao aluno a realização de um trabalho real, ou seja, está sempre associada à realidade. Sua carreira docente, no caso de Freinet, ela teve início construindo os princípios educativos de sua prática. Ele propõe uma mudança da escola, pois se considerava essa escola muito teórica e desligada da vida. É o que falamos, né? Uma escola tradicional voltada para o ensino e não para o seu aluno. Aluno não no sentido de alguém sem alma, né? Sem luz, que é a etimologia da palavra, mas de alguém que está para aprender. E como deveria ser essa escola, né? Olha uma reflexão aqui. Quais os argumentos de Celestine Freinet? Um exercício, um cálculo, um problema, a repetição de um curso. Tudo isso pode supor efetivamente uma nota aceitável. Então, assim, contestando a escola tradicional, que focava muito na nota, né, na classificação pela nota. Olha o que o Freinet nos diz. Mas a compreensão, as funções da inteligência, a criação, a invenção, o sentido artístico, científico, histórico, não se pode mensurar. Ou seja, as ciências humanas, elas não têm medida, a criatividade não tem medida. Ficam então resumidos ao mínimo na escola e são abolidos da competição. O que ele diz? Olha, número de acertos, questões matemáticas, você pode até colocar no nível da competição, colocar no nível da classificação, mas as questões humanas não tem como. Por isso, a escola precisava passar por uma revolução. E a avaliação, como era pensada por Freinet?
Ele acreditava que a avaliação deveria ser contínua e significativa, sem existir apenas semanas de prova, mas fazer de cada momento, de cada aula, um momento ao mesmo tempo de exploração, mas também de avaliação, de ver como o aluno se dedica, como ele constrói seu conhecimento. Claro que construção de conhecimento é um termo que vem de Piaget, né, e não de Freinet. São contemporâneos até, né, ao longo desse século XX, mas é um termo de Piaget. Os alunos que frequentavam a escola de Freinet, assim como os outros alunos da França, eram avaliados por inspetores escolares, né, que seriam o equivalente a hoje a supervisores de ensino, né, outra denominação que teriam aí, que tem aí em outros estados do país. Na época, a avaliação era muito rígida, mas na proposta de Freinet, como os alunos eram avaliados o tempo todo, não se viam intimidados por aquele momento de avaliação. O que mais que se pode dizer do método avaliativo de Freinet? Ele fazia uso de fichas de autocorreção, isso para proporcionar momentos de autoavaliação para o aluno, ou seja, cada aluno, usando dessas fichas de autocorreção, poderia fazer a sua própria correção, fazendo perceber onde e por que errou e realizando a sua autoavaliação, ou seja, um processo de amadurecimento desse estudante. Essa autocorreção deve ser dirigida, claro, porque o estudante não tem a maturidade para tanta autocrítica, né, de perceber tanto os seus erros, porque para isso ele precisa ter domínio de conteúdo. Então ela precisa ser dirigida e complementada pelo educador da sala, que abre espaço para discussões e avanços de cada um. Enfim, esse tipo de avaliação contínua e significativa, ela deve ser participativa e transparente, não sendo apenas uma responsabilidade do educador, mas de cada aluno, tornando-o responsável pelo próprio progresso. Então, já é vamos dizer assim, não auto, uma gestão compartilhada da aprendizagem. Então, ele propõe que tanto alunos como professores sejam responsáveis pelo aprender, pelo corrigir, pelo avaliar. Então, nesse livro, em resumo, é apresentada a vida e a obra de Freinet, discutindo a sua pedagogia de trabalho, a livre expressão, a livre pesquisa, tanto de forma teórica como prática, ou seja, a experimentação enquanto pesquisa. E quais as razões da obra para Rosa Sampaio? Sugestões de pais e educadores em busca de motivações para alunos que não se envolvem em processos classificatórios e competitivos para aprender. Ou seja, quando eles olharam essa escola que compete, que os alunos estão lutando pelo vestibular, por um lugar no mercado de trabalho, se percebeu que tem alunos que não têm essa modificação, esse estímulo, essa motivação, e que precisavam de outras motivações para aprender. E essa motivação estaria justamente no significado daquilo que se aprende e na participação na sua aprendizagem.